Palmeiras de olho no lateral esquerdo. E nós vamos falar o nome desse lateral nesse vídeo aqui. E também vamos tratar o assunto Giai, que segundo alguns setoristas, alguns portais, estão falando que o Palmeiras está interessado em vendê-lo. Tentei apurar dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras e eu vou trazer o que eu sei sobre essa informação. Nós vamos tratar também o assunto Naves, que segundo um setorista, Naves declarou para ele a sua vontade de permanecer ou sair. Nós vamos ficar sabendo também nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC, e o Periquito Louco está ansioso para que você aí do outro lado deixe o like, porque a taxa de like está caindo e o YouTube não entrega o nosso conteúdo caso você não deixe o seu like. Então, eu peço por gentileza, você comente sobre os assuntos. Hoje tem Libertadores também, que eu gostaria de convidá-los para você participar da live que nós vamos fazer de pré, intervalo e pós. O pré é sempre 2 horas antes, o intervalo 5 minutos antes de acabar o primeiro tempo a gente já entra ao vivo, e o pós, assim que acabar o jogo, a gente vai estar aqui esperando por você para poder ouvir o seu áudio, ler o seu comentário e ver a sua participação. Espero que o Palmeiras faça um jogo minimamente interessante dentro de campo, até porque final de semana tem derby e vai ser meio que uma revanche aí contra os caras, né? Porque para mim foi vexatório o que aconteceu na final do Campeonato Paulista. Então comentem também sobre esse assunto. Vamos aos fatos, vamos falar sobre essa possível saída de Naves do Palmeiras. Segundo um setorista, o Naves declarou para ele a sua permanência. Naves esquece a ideia de deixar o Palmeiras nesta temporada e comunica a setorista que ficará no Verdão. Naves chegou a ser monitorado por Sport e Bragantino nesta janela de transferência. Ele declarou, Naves quer ficar no Palmeiras. No programa Palmeiras 1, 2, 3, 4, nesta segunda-feira, Soler revelou que, após a final do Campeonato Paulista, Naves conversou de olho no olho com o Zé, do Energia 97, o Zé Mistério, e confirmou que vai ficar no Palmeiras. Ele pediu para ficar, ele quer ficar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu acho que talvez se ele tiver uma opção de sair e ser titular, eu não duvido que ele saia. O Palmeiras queria 40 milhões. Com isso, o zagueiro pediu para ser negociado. O Palmeiras aceitou e no mercado fixo um valor de 40 milhões para vender o jogador por Sport ou Bragantino, que estavam disputando a contratação desse jogador. Vale ressaltar que a janela doméstica do Brasil se encerra nesta sexta-feira, dia 11, às 11h59, horário de Brasília. Por isso, a tendência é que Naves realmente fique no clube, porque nenhum clube de fora sentiu interesse no jogador. Naves possivelmente vai ficar mesmo e a gente vai, pelo menos, ter um pouquinho mais de cautela com esse jogador, que eu não entendo porque o Abel Ferreira não gosta dele. Eu acho ele um excelente jogador, até eu gostaria do comentário de vocês, se vocês negociariam Naves ou não. Eu acho que nós estamos tendo tantos problemas aí na zaga do Palmeiras, que fica até complicado a gente imaginar a negociação de Naves, né, que é um jogador um pouquinho mais seguro que esses que nós estamos tendo agora na Sociedade Esportiva Palmeiras. Fico até preocupado e assim, com um pouco tem medo, um temor de poder vender um jogador que é da categoria de base e vinha evoluindo aí no decorrer do tempo, mas infelizmente não está sendo olhado de uma forma, talvez, né, melhor assim, pelo Abel Ferreira. Vamos falar um pouquinho agora sobre Giai, né? O Giai que, segundo alguns portais aqui, ó, estão falando, essa matéria do Romário Júnior, inclusive me mandaram essa matéria pedindo para eu investigar se ele possivelmente sairia ou não. Tentei buscar dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, ninguém sabe de nada da possível saída do Giai, até porque o que tá falando aqui não condiz com o que eu sei. Palmeiras pode vender Giai após lateral perder prestígio com o Abel Ferreira, muito pelo contrário. Falaram para mim que a comissão técnica do Palmeiras vê uma certa evolução no jogador e não quer vender o jogador, não tem um porquê. Na verdade, nem chegou proposta pro jogador, foi o que passaram para mim. Se chegar proposta, eu acredito até que a Sociedade Esportiva Palmeiras vai olhar para a proposta, até porque olharia para qualquer proposta que chegasse para qualquer jogador hoje. Então, você olhar para a proposta e você vender o jogador são duas coisas totalmente diferentes uma das outras, né? E aqui tá falando que ele pode sair, mas no último jogo eu até gostei da participação dele, gostaria do comentário de vocês aí. Eu acho sim que ele pode evoluir e está evoluindo, é um jogador até promissor, né? Veio com um certo teor de promessa aí, talvez não tenha jogado o que nós esperávamos dele, mas agora, na situação que nós estamos, com o Marcos Rocha se lesionando a todo instante, com um problema crônico que chegou para mim, eu sou o único que fala sobre isso. E Mike, que é um canela de vidro, né? Qualquer instante ele se lesiona, é aqueles vidro fino que quebra toda hora. Como é que nós vamos ficar só com o Gilberto? Eu acho que o Gilberto tá pedindo passagem, concordo plenamente. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. Mas liberar Giai nesse exato momento, eu acredito que pode até ser no final do ano. Agora, até mesmo no meio do ano, não acredito que ele vá sair. Até porque o Palmeiras está em busca de um lateral direito, em busca de um lateral esquerdo, que já já nós vamos falar sobre isso também. Se reforços continuam em pauta,
quem pode acabar saindo na próxima janela de transferência é o lateral Augustin Giai, que custou uma fortuna, mas não consegue se adaptar no futebol brasileiro. E tem sido uma carta fora do baralho. Não sei disso, tá, gente? Essa é a reportagem do Romário Júnior. O jogador tem sondagem do exterior e deve receber proposta para deixar o Palmeiras. A direção palmeirense não descarta liberar, pensando em recuperar o investimento feito em sua contratação. De verdade, não acredito. Tá? Eu não tô querendo ser leviano com a matéria do nosso amigo aqui, mas eu não acredito, até pelo fato de saber que o Giai é a única forma de podermos continuar com o lateral direito junto com o Gilberto. O Gilberto ainda está em evolução, é um jogador novo, que jogar a responsabilidade pro jogador dessa forma é complicado. E eu acredito, é muito mais fácil agora o Giai evoluir por conta de não ter ninguém ao seu lado do que ele cair de produção, porque nós vamos precisar dele nos próximos jogos, e muito, né? Nós vamos precisar dele e muito. Mas vale lembrar também sobre uma outra matéria que surgiu, sobre essa matéria aqui, ó, é do Marcelo Uliane, que inclusive o André Hernan também assinou essa matéria, falando sobre Mauro Júnior, lateral esquerdo. Na lateral esquerda o Palmeiras está atrás e também na lateral direito o Palmeiras a gente sabe que está atrás. São as duas únicas posições que o Palmeiras busca contratação. Até acho que pode até ir atrás de um lateral, de um ponta esquerda, por conta das reclamações de Abel Ferreira, mas eu sei que o Palmeiras está interessado no lateral direito, está interessado no lateral esquerdo. E a gente está falando aqui do PSV, né, um jogador que está no PSV, o Mauro Júnior. Ele tem 25 anos de idade, brasileiro, ele faz outras ações dentro de campo. Inclusive eu estou vendo o mapa de calor dele aqui, ele faz outras opções dentro de campo também, algo que o Abel Ferreira gosta muito, né? Ele joga até no meio também, joga na direita. Talvez seja essa uma das opções do Palmeiras contratar para tentar suprir a necessidade da lateral direita, caso precise, mas o forte dele mesmo, ele é um defensivo esquerdo, né? Às vezes ele atua ali também como zagueiro, já atuou como zagueiro também. Então é um jogador polivalente, aos moldes de que Abel Ferreira gosta. E a matéria, essa matéria aqui, sobre isso eu não sei nada, tá? Sobre o Mauro Júnior. Só tô trazendo a matéria porque o André Hernan, que é assim, né, com Leila Pereira e Sociedade Esportiva Palmeiras, falou nesse possível interesse do jogador. Tá falando que Verdão ainda está atrás de ponta, tá falando aqui a matéria, e um substituto para Estevão na lateral esquerda, na ponta esquerda. Vanderlan, além de estar muito abaixo de Piquerez em nível técnico, a cria da academia de futebol vive recebendo propostas do exterior, pois que vá. Vanderlan é um jogador que para mim não deu certo e não vai dar certo. Leila Pereira vê uma boa oportunidade de mercado para vender o atleta e fazer caixa no maior campeão do país. Palmeiras quer lateral esquerdo Mauro Júnior. Por conta disso, um nome que vem ganhando forças nos bastidores do clube do Brasil é o Mauro Júnior. Isso porque o Ala tem contrato com o PSV na Holanda até o fim de junho e ainda não renovou. Ele vai ficar livre no mercado, né? De acordo com o André Hernan, na última janela de transferência, o Palmeiras sondou o atleta, mas não fez proposta. Porém, o jogador livre no mercado fica muito mais fácil para a Leila Pereira ir atrás, até porque fica daquele jeito que a Leila Pereira gosta, né? Que a direção do Palmeiras gosta. O jogador livre no mercado vai e busca, assim como fez com o Felipe Anderson. Seduz o jogador e traz para cá. Mas para avançar na tratativa, a Leila pediu um favor para o jogador e seus agentes. A presidente da torcida Picante Vibra quer saber se o atleta está disposto a vir mesmo para a academia de futebol. O quanto antes para abrir tratativas. Palmeiras quer fechar com o Mauro Júnior até o final de maio. Segundo os setoristas, né, Leila Pereira e Anderson Barros querem resolver a situação com o Mauro Júnior até meados de maio, para que o Abel possa ter o lateral já para o Mundial de Clubes. Olha só, outro fator que pesa para Leila Pereira é ter pressa em fechar com o lateral Mauro Júnior. Ele chegue o quanto antes, até porque o Vanderlan, segundo a reportagem, está sendo sondado por clubes europeus, que não falo o clube aqui, mas pode ser vendido também, aí vai ficar mais uma lacuna na lateral esquerda. Então as nossas laterais estão se tornando os nossos pesadelos, torcedor palmeirense. E aí, o que você acha dessas três matérias aqui? Você acha que o Mauro Júnior pode vir para o Palmeiras? Eu nem falei sobre o estipulado passe dele, tá em 12 milhões de euros aqui, ó, tá falando aqui, ó. Sobre 12 milhões de euros num jogador de 25 anos de idade, lateral esquerdo, se tem potencial para vestir a camisa do Palmeiras, aí eu deixo para você aí do outro lado. Valeu, gente, tamo junto!